Dei o play, Maca. A partir de agora, tudo que vocês falarem será gravado. Então, cuidado, hein, meninas? Nada de contar intimidades entre vocês. Mas você está no ar no Java para iniciantes. A gente já está lá no capítulo 3. Mas, ao meu ver, se você está chegando agora, não tem problema nenhum, porque você consegue acompanhar. A nossa brincadeira aqui de Ler Java, ela inclui duas etapas. A primeira etapa é a gente falar um pouquinho sobre vagas, sobre como que tá essa área. Eu sou júnior, eu não falo que eu sou júnior, eu falo que eu sou Sandy, que é muito melhor, né? Lógico, do que ser júnior. E eu venho nessa luta, eu já tenho uma formação de jornalista, então eu estou fazendo uma recolocação, né, na área de carreira, estou fazendo uma transição, né, na área. E tá sendo muito divertido, assim, trabalhei em várias áreas já, como desenvolvedora back-end, e agora estou trabalhando com dados, com análise de dados. E deixa eu arrumar algumas coisinhas aqui. E é isso. Hoje a gente vai ler sobre o for, sobre as partes ausentes do for. Eu acho super engraçado que quando a gente fala isso, a gente pode pensar no pai ausente. É basicamente isso. Tem algumas coisas no for que ela pode faltar que não faz falta. Assim, faz falta pra caramba, né? Coitada das mães solos. Eu sou filha de uma mãe solo. Na época, eles chamavam de mãe solteira, né? Que era muito, acho que, mais doloroso do que mãe solo. Deu uma melhoradinha nos termos, né? Mas enfim, como eu gosto de ler Java fazendo piadas, então hoje a gente vai ler partes ausentes, ou o famoso pai ausente na sociedade brasileira, que é o for no Java. Porque o for, ele tem três partes, né? Ele tem o início, ele tem como até a verificação que ele faz, né? A iteração, e ele tem qual que é o loop que ele faz, se ele itera, se ele cresce ou tudo mais. E ele pode deixar uma dessas faltando, sem problema nenhum. Ele pode deixar o início, ele pode deixar a condição, sem problemas. Gente, mas é só falar que dá uma travada mesmo aqui. Segunda-feira, vou me exercitar a paciência. Agora ele tá perdendo a conexão com o meu mouse e o meu teclado. Ótimo. Que aí, né, gente, aí fica divertido mesmo. Tô com minha xicrinha aqui. Para as meninas do Discord não dá para ver, mas para vocês aqui é o meu xicrinha do meu chatbot, que tem o QR Code, que é 123 ajuda. E aqui é o meu grupo de pesquisa que eu faço parte hoje, que é um grupo de pesquisa de computação aplicada, de programa em Python, mas é bem puxadinha, eu acho, pelo menos. Vamos ver se ele já voltou, o meu computador, porque eu realmente perdi o controle do mouse e do teclado. Que dia! Que dia para você querer ler Java para mulheres. Mas então, gente, enquanto ele está funcionando, eu vou contar um pouco da minha diversão dessa semana. Eu estou, então, na busca e sempre de melhores vagas sandes para a área de Java, que é a área que eu quero ir. E aí, que essa semana teve uma surpresa boa para algumas pessoas, que é o concurso do CNU. O concurso do CNU, ele saiu o resultado, eu fiz o bloco 3, o bloco de tecnologia, né, lá, e aí em alguns cargos eu fui chamada para fazer a prova dissertativa, que é uma redação, né. Eu até, assim, vocês sabem que tem meu contato no grupo de WhatsApp, se alguém passou no concurso do CNU e vai fazer a prova, por favor, entre em contato comigo, vamos conversar, porque eu também tô meio perdida. Quem sabe a gente não pode se unir nessa, né, gente? Para fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu passei, e aí vai ter a prova dia 7 de dezembro. Como que é a prova? A prova são questões específicas na área, então tem conhecimento de dados, tem conhecimento de lógica de programação, tem conhecimento de metodologias ágeis, conhecimento. Ai, meu mouse voltou, gente. Fiquei até emocionada. Tem várias coisas assim nesse sentido. E só que a gente tem que escrever uma redação. Então são duas questões abertas
E aí tem que escrever. E aí, em tempos de chat GPT, a gente voltar a escrever é um desafio, né? É ou não é, né, gente? Então, eu tô nesse desafio. Até dia 7 de dezembro, eu vou estar estudando programação, mas com o intuito de fazer a prova, a segunda parte do concurso. Meu teclado parou de funcionar de novo, não é possível, gente. E se você estiver nessa luta, vamos junta, né? Porque não tem por que a gente não caminhar junta nessa. Lana, por que que eu não te escuto? Fala comigo. Gente, como que pode um computador travar assim ao vivo? É muita vergonha. Ah, que ela voltou. Eu amo, meu bem, voltou. Pronto. Agora aqui. Então vamos lá, meninas. Lana, escreve para mim aqui no chat, se você puder, tá bom? Qualquer coisinha eu consigo olhar por aqui. Então vamos começar aqui com a nossa leitura do Java. A gente parou aqui com essa parte aqui de partes ausentes, que foi a parte que a gente foi. É, você me ouve, mas eu não te escuto. Mas que bom que você me ouve, pelo menos, né, Lana? É ruim demais a gente falar e não se ouvir. Tranquilo, mas só de saber que você tá aí para ouvir minhas piadas fracas de segunda-feira, eu já fico bem mais tranquila, né? Bom, gente, então vamos lá para a nossa leiturazinha aqui do for, né? Das partes ausentes, para você nunca mais esquecer, ou também conhecido como pai ausente. O for, então, gente, ele tem essas três partes aqui que eu estava explicando para vocês. Tem a parte da inicialização, que é por onde começa, i igual a zero. Essa aqui é a parte da condição, i menor que 10. E ele tem a parte da iteração, que está ausente aqui já, que é a parte que decresce, né? Ou que cresce ou que decresce. Então, algumas variações interessantes do laço for são criadas quando deixamos vazias partes de definição de laço. Em Java, podemos deixar algumas ou todas as partes referentes à inicialização, condição ou iteração. Então, você pode deixar qualquer uma das três. Por exemplo, considere o programa a seguir. Então, aqui a classe empty começa no public static void main, ele declara o i como inteiro e aí ele fala que o for abre parênteses, tem o i igual a zero, que é a inicialização. A condição é que ele tem que ser o i menor que 10, e aí ele deixou a iteração vazia. A expressão de iteração está faltando. E aqui ele manda imprimir PES, jogo da velha, mais o i, mais o número do i. E aí, aqui dentro do código, aqui dentro das expressões que ele vai dar, é que ele vai colocar o quê? O i mais mais. Aqui que ele está incrementando. Ele está incrementando no corpo, tá vendo? Incrementa a variável de controle de laço, bem aqui. Funciona igual, né? Mas eles dizem que isso aqui fica mais elegante. Se eu concordo, se eu não concordo, nós não estamos aqui para discutir isso. Então, aqui a expressão de iteração fora, ela está vazia, em vez disso, a variável de controle ela é incrementada dentro do laço, ou seja, sempre que o laço é repetido, ela é testada. Sempre que o laço é repetido, o i ele é testado para ver se é igual a 10, mas nenhuma outra ação ocorre. É claro que como o i é incrementado dentro do corpo do laço, este é executado normalmente, exibindo a saída abaixo. Então, o que ele foi? Ele começa no zero, né? Então, ele colocou PES 0, PES 1, PES 2, e aí ele foi até o 9, que ele tem o quê? I menor que 10, né? Vamos ver o próximo exemplo que ele coloca aqui. Todo mundo está vendo essa tela, tudo certo. Nessa versão, aqui ó, no próximo exemplo, a parte de inicialização também é removida de for. Vamos ver, ele vai retirar mais uma parte do laço fora, que é o empty to. Nesse exemplo 2 aqui, quando ela vai inicializar, ele tirou exatamente isso aqui, né? Ele tirou exatamente a inicialização. Então, aqui, ó, ele colocou que o inteiro é igual a i, aqui ele colocou que o i vale zero, ou seja, ele moveu a inicialização para fora do laço. O for mesmo, você vê que coloca um ponto e vírgula, mesmo que esteja vazio.
Então, aquele deixou vazio, não tem inicialização, né? A inicialização dentro ela foi removida. Depois ele coloca que o item tem que ser menor que 10 e aí eu já tinha tirado para fora, porque está dentro aqui do corpo. Então, ele tirou aqui do início, colocou aqui para dentro. Nessa versão, o i é inicializado antes do laço começar, em vez de como parte do for. Então, a gente normalmente prefere inicializar a variável de controle dentro do for, mas nesse caso, ele colocou aqui para cima. A inserção de inicialização fora do laço só costuma ocorrer quando o valor inicial é derivado de um processo complexo, cujo confinamento dentro da instrução for é inadequado. Né? Então, vamos supor, às vezes é uma condição muito grande, e aí você não quer colocar ela dentro do for, aí tudo bem. Mas se não, não faz muito sentido. Depois a gente vai ver o laço agora infinito, que ele é muito usado, principalmente na minha experiência, que eu já vi, em sistema que tem que ficar rodando, tipo servidor, que eu já vi, pelo menos onde eu trabalhei no Ministério da Educação, eles usavam esse tipo de for para o servidor ficar ativo. Mas também eu vejo isso agora muito em serviço que tem que ficar monitorando, né, para fazer raspagem ou alguma coisa usa. Então, a gente começa a ver, é engraçado isso, né, gente? A gente está lendo um livro técnico, né, de Java, mas a gente aprende coisa, né, na vida real. A gente esbarra com essas coisas o tempo inteiro. Cafezinho, porque hoje é segunda, né, people? Então, olha só, o laço infinito. Você pode criar um laço infinito, um laço que nunca termina, que é usando o for, sem deixar, se deixar a condição, a expressão condicional vazia. Por exemplo, o fragmento abaixo mostra como a maioria dos programadores de Java cria um laço infinito. Então, como que eu crio um laço infinito? Eu coloco o for, sempre entre parênteses, tem que ter um ponto e vírgula, mesmo que não tenha nada, e não tem nada. Então, é um laço intencionalmente infinito. Para que que eu uso isso? Para sistemas que precisam ficar rodando. Esse laço vai ser executado infinitamente, embora haja algumas tarefas de programação, como o processamento de comandos do sistema operacional, que precisam de um laço infinito, que são os laços infinitos. São, em sua maioria, apenas laços com requisitos especiais de encerramento, ou seja, no final ele dá um break. Quase no fim desse capítulo, você verá como interromper um laço desse tipo. Dica: isso é feito com a instrução break. Legal, antes de eu ler, eu já lembrei que era o break. Por isso que é bom ler, gente. Mesmo que a gente sabe os negócios, vale a pena, viu? Agora, bora ver o loop sem corpo. O loop sem corpo, que é o laço sem corpo também, né? Ele é um corpo vazio também, só que o trabalho, ele acontece todo na terceira parte. Vamos ver isso aqui. Em Java, o corpo associado a um laço for ou em qualquer outro laço pode estar vazio. Isso ocorre porque uma instrução nula é sintaticamente válida. É isso que eu estou falando. O for, mesmo que ele esteja com campos faltando, ele vai rodar. Então, laços sem corpo costumam ser úteis. Por exemplo, o programa abaixo usa um para somar os números de 1 a 5. Então, olha como é que funciona esse código aqui, que eu vou mostrar agora. Aqui, comentário, vocês já sabem, duas barras, né? O corpo de um laço pode estar vazio. Aqui ele iniciou a classe que chama Empty Trace. Empty Trace. Oiê, quem tá chegando? Oi, Alaska. Adorei esse nome, gente. Meu sonho. Menina, imagina, no Alasca. Chique. Muito bem-vinda, viu? Eu tô ensinando for hoje aqui. A gente é uma segunda-feira brava, mas a gente está aqui juntas lendo Java, que é o que importa, né? Essa aula fica gravada, então depois vocês podem assistir as coisinhas que a gente já falou, as besteiras, né, gente, que eu já falei. E agora a gente está vendo um exemplo de for, porque é o seguinte, Alaska, a gente está vendo exemplos que o for ele pode ser usado para criar um loop infinito. Mas aí, quando eu vou usar isso? Eu já usei isso para criar, para fazer o servidor sempre ficar ativo. Mas eu já vi gente criar isso também em sistema que vai fazer mineração. Então, quando você precisa criar alguma coisa para não quebrar no seu sistema, ou só quebrar depois do break, você pode usar
esse caso aqui que é o laço infinito, e agora a gente está vendo os laços sem cor. Bom, os laços sem corpo, então, eles costumam ser úteis. Por exemplo, o programa abaixo usa um para somar os números de 1 a 5. Isso aqui, gente, também é um exemplo muito bom, que é bom para treinar desafio de programação, né? Tem muito desafio de programação na faculdade, ou mesmo às vezes em vaga de trabalho, e aí eles pedem isso, né? Faça um sistema que some os números e tal. Então, como é que ele fez isso aqui? Primeiro, ele iniciou a classe, depois público stat void main, tudo começa aqui no Java, e ele declarou a variável i como um inteiro, declarou que a variável sum vale zero e é um inteiro, ou seja, ele já inicializou ela aqui, né? Valor dessa sum igual a zero. E depois ele está fazendo o quê? Está fazendo o for para fazer a soma dos números até o 5. Então, repetindo aqui, o for ele tem três estruturas aqui dentro. A primeira estrutura é a de inicialização, a segunda é a condição e a terceira é a iteração, que é esse aqui, sum mais i mais mais, ok? Então, repetindo, inicialização, condição e iteração, beleza? Então, aqui nesse caso, ele colocou o quê? Que o for, o i, ele começa a inicialização no 1, vale 1. A condição dele é que ele tem que ser menor ou igual a 5, né? Porque eu tenho que somar os números até 5, então tem que ser menor ou igual a 5. E a iteração dele é que o sum, ele vai acrescer, tá vendo que ele cresce aqui mais, e o i também vai acrescer mais um. Então, eu acrescento o valor de i na soma, no sum aqui, e também acrescento um no i. Depois ele tá vindo aqui falando para imprimir esse valor, ó, a soma é sum is, o valor aqui da soma. E aí, no final, qual que é a saída do programa? 15. Por quê? Então, aqui, a primeira vez que ele passou aqui, vamos escrevendo aqui, vamos ver se eu consigo usar a caneta aqui sem passar muita vergonha, o que pode acontecer. Vamos ter paciência comigo, né, gente? Aqui, ó, tem um negocinho aqui, ó, pronto, de caneta. Bom, a primeira vez que o for veio aqui, então ele passou aqui, ele começou no 1. Ok, 1 é menor que 5? Menor ou igual a 5? Sim. Então, o i primeiro aqui tá valendo 1. Então, aqui é o valor de i. Oi, gente, ele entende que isso aqui é um pontinho. O valor de i e aqui é o valor de sum. Então, primeiro, i valia 1 e sum, que começou com zero, vai valer aqui sum, vai ser igual a i mais 1, sum vai valer 1, ok? Depois ele vai vir aqui e vai ser, o i vai ganhar o valor de 2, porque aqui ele vai acrescentar 1. Então, 2 é menor ou igual que 5? Sim, então itera. Então, aqui vai ser o valor de 2 mais 1, que vai ser 3. Só que aqui já tinha 1, então 2 mais 1 vai ser 3. Depois ele vem aqui e vai valer 3, porque ele vai ganhar o valor de 3. 3 é menor ou igual a 5. O 3 eu vou somar com o 3 que já estava ali no sum, vai virar 6. Depois vai virar 4. E aí eu vou somar 4 mais 6 vai valer 10. Depois o i vai ganhar o valor de 5. Ó, tô sabendo desenhar, hein, meninas? Caraca. E aí o 5 com somado 10 vai virar 15. Então, perfeito. A saída do programa vai ser mostrado, vai ser 15. Acertou, miserável. Pronto, gente, já gastei minhas habilidades manualísticas. Observe que o processo de soma, ele é totalmente tratado dentro da instrução for, ok? Totalmente aqui dentro. E nenhum corpo é necessário. Só tá imprimindo aqui fora, mas nada é necessário fora. Opa, peraí, deixa eu aumentar aqui de novo, gente. Pronto. Preste atenção principalmente na expressão de iteração, que é sum mais igual e mais mais. Isso aqui, quando tem o mais igual, é porque eu estou acrescentando esse valor na soma disso aqui.
Não se assuste com instruções assim, elas são comuns em programas Java, escritos profissionalmente e serão fáceis de entender se você as dividir em duas partes, que é soma é igual a soma mais o i, né? Então ele está adicionando sum ao valor de sum mais i e depois ele incrementa o i, que foi o que eu fiz com vocês. Logo, seria o mesmo que essa sequência de instruções que eu acabei de falar. Ok, meninas, próxima etapa aqui agora, declarando variáveis de controle de laço dentro do laço for, ok? Como que a gente faz para declarar variável dentro do for? É um escopo limitado, mas o que que a gente tem aqui quando a gente faz isso aqui? Mais segurança, né? Quando você roda isso aqui, a possibilidade de bug é bem menor do que se eu colocar esse inteiro aqui inicializando ali em cima, né? Eu diminuo a chance de erro. Então vamos lá. Vamos para isso, né, gente? Vamos aprender uma coisa nova. Molhando a goela. Hoje ainda é segunda-feira, eu não tô bebendo cachaça ainda, mas quando eu fazia os encontros de sexta, às vezes eu tomava uma caipirinha, porque, né? Não tem porquê, né? Eu ficar lendo Java, né? Não tem porquê, né, gente? Mas hoje, juro, hoje ainda é café, tá tudo aqui, ó, documentado. Bora. Gente, geralmente a variável que controla um laço for, ela só é necessária para fins do laço e não é usada em outro local. Quando for esse caso, podemos declarar a variável dentro da parte de inicialização de for. Por exemplo, o programa a seguir calcula tanto a soma quanto o fatorial dos números de 1 a 5. Ela declara sua variável de controle de laço e dentro do for. Bora ver isso aqui. Declara a variável de controle de laço dentro do for, aqui ele inicializa a classe. A classe chama for_var. Aí depois aqui, public state void main, tudo começa aqui. Eu também acho, a Alaska, ela falou, olha, não se encaixa hoje, mas bem que poderia, né, gente? Eu super acho. A gente tá falando, gente, aqui de uma cachaçinha. Mas peraí, não, a gente não tá falando disso, né, Alaska? Ela falou aqui, ó, não sei se encaixa hoje, mas poderíamos dar uma breve comparação com o Wiley e o do Wiley. Com certeza, com certeza. Eu achei que ela tava comparando o café. Com certeza, Alaska, eu acho que a gente pode sim fazer essa comparação jogando aqui. Ah, ela rindo que eu achei que tava confundindo com a cachaça. Gente, segunda-feira, né? A gente começa com assim. Mas eu acho que dá para comparar assim com o Wiley. Vai ter um exercício ali mais para frente, que é quando a gente vai entrar no Wiley e aí a gente entra nessa. Beleza? Mas eu vou até anotar isso aqui, menina, porque eu não quero esquecer. Gente, e aí, porque a gente fez já o if, né? A gente veio para o for, e aí a gente veio, quer dizer, a gente foi no if, viu if, else if, foi para o for, e aí agora a gente está nesses tipos específicos do for, e aí depois a gente vai no while. Mas bora fazer uma comparação. O while, pronto. Bom, então vamos continuar essa aqui, que é o for dentro lá do escopinho limitado. Peraí, deixa eu abrir aqui meu livrinho. Pronto. Então, aqui ele faz o quê? Que o sum, ele já inicializa aqui o valor de zero, falando que é um inteiro, que o fact vale um e também é um inteiro. Aqui ele vai calcular o fatorial dos números até 5. Né? O que que é o fatorial? É aquela tabelinha, lembra quando a gente vai dividir no fatorial, lá ensino médio, você põe lá o 25, aí você vai dividindo pelos números primos, 2, aí depois 5, fatorial. Enfim, aí vem o for aqui. Aí ele inicializa falando que o inteiro i vale um. A condição é que o i seja menor ou igual a 5 e a iteração dele é i mais mais. Então a variável i, ela está declarada dentro da instrução for.
Depois ele faz o quê? Ele acrescenta esse valor do i na soma, aqui, que é um sum. Então, o i, ele é conhecido em todo laço. E aqui ele faz o fatorial, que é o asterisco aqui, que é fazendo o quê? Multiplicando. Multiplicando todos os fatoriais, né? Você poderia fazer o fatorial de 25 dividindo até chegar, ou você pode ir fazendo multiplicando, que é nesse caso aqui. Aquele imprime o valor da soma e aquele imprime o valor fatorial, ok? Porque o soma vai somando, fatorial vai multiplicando, ok? Então, quando você declarar uma variável dentro de um laço for, há algo importante a lembrar. O escopo dessa variável terminará quando terminar a instrução for. Isto é, o escopo da variável é limitado ao laço for. Fora do laço for, ela não é conhecida, que é isso que ele escreveu aqui. Ele comentou aqui, ó, barra, barra, mas não é conhecida aqui. Ou seja, se eu colocar alguma instrução aqui, ela não é conhecida aqui. Com esse valor de fact aqui, não vai fazer diferença. Então, portanto, ela, no exemplo aqui desse aqui, o i ele não pode ser acessado aqui. Ele só pode ser acessado aqui dentro. Se eu colocar, por exemplo, aqui i, se eu fosse fazer, por exemplo, fatorial aqui, não ia dar certo, né? Por exemplo. Então, se você estiver usando a variável de controle de laço em outro lugar do seu programa, não poderá declará-la dentro de for, aqui dentro. Antes de prosseguir, você pode querer testar suas próprias variações do laço for. Como verá, é um laço fascinante. Bom, vamos ver agora aqui o laço melhorado e aí a gente já vai ver o while, que aí a gente vai ver um pouquinho da diferença que é o que a Alaska estava falando, ok? O laço melhorado que eu gosto de da gente pensar. Então, a gente viu aqui, só para a gente poder entender, até agora a gente viu a estrutura básica, né, do for, como que ele funciona, inicialização, condição e iteração, e que eu posso ter a parte ausente. Eu posso deixar de ter a inicialização, que é essa parte aqui que a gente já viu, posso deixar de ter ela aqui, eu posso deixar de ter a condição aqui dentro, e eu posso deixar de ter a iteração. E a gente viu que eu posso deixar tudo em branco, que é quando eu quero criar um loop infinito, né? Uma das coisas que eu vou que eu acho interessante da gente mostrar aqui, antes da gente ir para o Wire, quer ver? Porque aí, antes da gente ir para o Wire, que era uma coisa que eu quero anotar para a gente fazer até uma tabelinha de aplicações, era mostrar como é que a gente pode usar o código na prática. Então, eu vou abrir aqui um Interlite aí para vocês. E aí, eu vou mostrar um pouquinho desses códigos Javas aqui no dia a dia, né, gente? Para a gente ir praticando. Então, estou abrindo aqui meu IntelliJ para vocês e vou abrir um pouquinho aqui, ficar um pouquinho maior. E aí, vamos colocar aqui no Java. Eu tenho essa pastinha aqui que eu crio todos os arquivos. Vamos criar um novo arquivo aqui para a gente jogar esses esqueminhas fáceis aqui para eu poder mostrar essas aplicações práticas no trabalho, para vocês poderem ver isso também, né, gente? Que aí dá uma abertura de caminho. Eu gosto de ver algumas coisas práticas, principalmente quando eu vou fazer entrevista, essas coisas, sabe? Ou quando eu vou fazer, por exemplo, entrevista prática, sabe? Principalmente, eu acho que vale super a pena. Então, aqui eu vou chamar de aplicações, não, vou colocar app não, porque não é aplicações, né, aplicativo, vou colocar aplicações mesmo, práticas, esse nome gigante, mas vamos lá. Primeiro, uma coisa que eu uso muito do Java é quando a gente quer ler linha por linha de um arquivo, que acontece muito porque eu trabalhava num sistema que ele normalmente tinha que ler PDF. Então, uma das formas que eu acho que vale, que a gente tem o caso mais clássico, que a gente usa o for no dia a dia, não sei se vocês concordam, pode mandar aí no chat, é essa daqui, ó.
Peraí, pronto, foi. Que é essa daqui. Então, aqui, o for, ele inicializa aqui com o line, né, que é cada linha, eu transformo ele numa string aqui, né? Você já vê que eu forço ele. Depois, a condição dele é que a linha não seja nula, tá vendo aqui a condição dele? Então, aqui, ó, a linha não seja nula, tem que ser diferente de nulo, tá vendo? E aqui eu já coloco um reader dele, né? Então, assim, lê a primeira linha. Se ela não for nula, aí você pode seguir. E aqui eu não tô tendo a iteração. Eu não tô tendo aqui, por exemplo, vá para a próxima linha, né? Mas aqui eu tenho aqui o processo que eu coloco tudo aqui dentro. Então, aqui é um exemplo de que eu não tô colocando a iteração, né? A iteração não faz sentido ficar vazia. Faz mais sentido ela ficar vazia aqui, né? Do que em outros casos. Esse é o primeiro que eu gosto de mostrar aqui, que é o que eu mais uso, que é quando tem que ler algum arquivo. Um outro, que é o que eu falei na hora que eu estava lendo, que é quando a gente usava em servidor, para o servidor ficar rodando eternamente. Mas você pode usar ele em fila, ou seja, quando você quer criar um loop infinito. Oi, gente, eu não tô, eu tô compartilhando aqui, não tô compartilhando na gravação. Peraí. Vamos trocar a tela. Então, desculpa você aí que vê a gente depois na internet. Aqui está o IntelliJ e aqui está algumas aplicações práticas do For, do que a gente aprendeu hoje aqui, né, das aplicações do For. Bom, o for, como a gente está vendo aqui, a gente tem essas formas mais elegantes de usar ele, né? Na verdade, nem tão elegante, mas na verdade é você ser o famoso pai ausente aqui, você deixar algumas coisas ausentes, partes ausentes, mas não dá nada. Você vai ver que ele roda, você só vai ter que tomar alguns cuidadinhos. E aí, agora, depois de ler, a gente está mostrando os esquemas práticos aqui no IntelliJ. E aí eu mostrei essa primeira aplicação que é para leitura de arquivos quando a gente quer ler linha por linha. Aí a gente faz isso aqui, inicializa aqui, aqui a condição e ele está sem a iteração. É um dos casos que eu não usei. Agora, um outro caso que eu vou dar é quando eu quero fazer um loop infinito. Quando eu quero fazer um loop infinito, eu deixo todos os campos vazios. Então, aqui, por exemplo, o for fica assim. Então, for, todos os campos aqui dentro estão vazios, tá vendo? Eu só uso ponto e vírgula. E aqui eu faço um request, né? E aqui eu coloco tudo para fora, tá vendo? Na verdade, estão todas as condições fora aqui, ó. Aqui eu tô colocando como que ele inicializa, aqui eu tô colocando a condição, aqui eu tô colocando a interação, mas aqui dentro eu deixo nulo para ele rodar para sempre, sempre e todo sempre. É, eu acho que a maioria dos servidores usam isso, o for vazio desse jeito. Bom, tem um outro padrão também que a gente usa em processamento de dados, mas aí esse aqui é um dos casos que eu estou usando, e é um caso que a gente, na verdade, deixa o for todo completinho, sem partes ausentes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu inicializo o inteiro igual i igual a zero. Aqui eu estou pegando que o i, ele tem que ser menor que os valores somados aqui, ok? E aqui a iteração dele é igual a gente viu aqui no último, que eu coloco mais elegante aqui, ó. Eu estou somando os valores aqui dentro de sum, e aqui eu estou iterando o i. Então eu faço duas coisas, eu aumento, eu somo o valor tudo dentro de sum, e eu também itero o i. Aqui é uma outra condição que eu uso bastante aqui nesse caso, que é para fazer somatório. Às vezes, quando a gente está fazendo também pipeline de dados, e no Python é a mesma coisa, né, gente? Então, fica a dica aqui também. Uso bastante esse aqui. Agora, para terminar, eu acho que um dos outros que dá para a gente ter uma ideia é quando a gente inicializa o valor antes, né? Fora do for, que foi um dos primeiros exemplos que a gente leu, e que é esse caso aqui, ó. Bom, nesse caso aqui, gente, ó, eu inicializo antes. Então, aqui, o que que eu tenho aqui, ó? O inteiro,
Eu estou inicializando um inteiro que chama start e aqui eu estou colocando que ele vai ter um get user offset, ou seja, é uma inicialização fora do for, ok? Aqui eu coloco que ele, qual que é a condição dele? Que ele começa, né? Que ele só dá o start se ele for menor do que o tamanho. E aqui o start eu acrescento ele sempre mais um. Então, isso aqui também é uma outra forma que a gente pode usar a inicialização fora do for, tá vendo? Que é uma forma prática. Bom, meninas, é isso. Hoje a gente viu o for ausente, né? Espero que vocês tenham se divertido. Na próxima aula a gente vai ler sobre o while e aí com certeza eu vou pegar a dica da Alaska e vou fazer essa tabela de comparações do for. Eu espero que vocês tenham se divertido aqui comigo, com as minhas palhaçadas. A próxima é sempre na segunda. Toda segunda-feira a gente está com o nosso boteco aqui. Alaska, me conta, só para a gente ter uma ideia, como é que tá na sua vida profissional? Lana, se também puder dar um depoimento aqui rapidinho, só para a gente dar uma estabelecida, porque a Estela. Ai, que bom que você gostou, menina. Eu que gostei de ter você aqui. É muito bom, gente. Eu conheço tanta gente legal aqui. Nossa, minha vida é muito boa. Eu adoro. Toda segunda-feira às 5, tá bom? E é aquilo, né, gente? Por mais que você às vezes já sejam, não sejam Sandy e Júniors como eu, né? Vou até abrir a câmera aqui agora para vocês um pouquinho, que eu tava gravando e tava com medo do computador não aguentar, mas aqui, ó, eu. Estão me vendo? Sou Ju. Isso, de verde, ETzinho aqui. Essa luz aqui hoje, Alexa, liga a luz da sala branca, senão as meninas vão achar que eu sou um ET. Não é verdade. Ela não me obedece assim tão rápido, né? É o charme, com certeza. Gente, mas então, uma coisa super importante aqui da nossa comunidade é as meninas, que é as meninas véia de Java, elas são jovens, lindas, maravilhosas, mas são velhonas de Java com muita experiência. Resolveram falar, não, vamos ajudar as meninas que estão querendo recolocação de vaga, que estão querendo inicializar a vaga, que estão querendo subir na carreira, né? Ou seja, é pleno, quer virar sênior ou as meninas que querem outras vagas júniores mesmo. Então, assim, a Estela vai publicar uma enquete lá no nosso grupo, porque a gente quer apoiar todo mundo aqui. Elas já começaram a fazer esse tipo de apoio comigo e foi muito bom. Porque eu estou postando os encontros aqui no LinkedIn, e aí eu já fui procurada por uma headhunter, o que deu um buster na minha autoestima que estava bem baixo, viu, gente? Tava bem capengando. E aí, depois que essa moça me procurou, essa headhunter, eu fiquei mais animadinha, comecei a aplicar para outros lugares. E aí, essa semana também deu certo o concurso do CNU. E a vida é assim, né, gente? Às vezes a gente toma 1 milhão de nãos, que era onde eu tava, tinha tomado vários nãos. E aí agora eu tô recebendo alguns sims. Então, meninas que estão aqui comigo hoje, se quiserem falar qual a fase de vocês aqui no chat para mim, só para eu repassar para as meninas, porque é importante isso, assim, sabe? Para saber como que tá a vida profissional. É muito importante, gente, a gente estar sendo bem remunerada na nossa área, e essa é uma comunidade de mulheres exatamente para isso. Claro que pode abrir o microfone, deve. Deixa eu ver. Fala, Alaska. Oi, oi, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Annelise, meu nome de verdade é Dara, vou falar logo aqui, né? Ah, eu já Aí posso o meu mudar esse nickname nome? de... Deixa eu ver. ah, Você que escolheu Alaska ou o programa que põe? então, eu escolhi, era o meu nickname dos joguinhos e tal, aí eu reativei essa conta do Discord e tava lá, Alaska eu tive. Menina, mas você tem um nome lindo, que é Dara. E Alaska também é um ótimo nome, hein? Você viu que eu fiquei até assim, nossa, Alaska, que forte. Muito bem-vinda, Dara. Ah, muito obrigada. Me conta, quem é você na fila do É, pão?
Então, eu na fila do pão, eu sou estudante agora. Eu tô, eu tô fazendo análise de desenvolvimento de sistemas, estou no segundo período. É, comecei a estudar através de Python. Aí eu peguei assim a lógica de programação lá Isso. e resolvi participar assim do Java, né? Porque eu entrei num programa que se chama Mulheres na Tecnologia, alguma coisa assim, Elas Mais, na Sim, verdade, da sim. ADA. E aí eu tô entrando de cara, assim, no Java. Tô Uhum. gostando. Ai, que ótimo, Nara. Olha, então é perfeito aqui para você, sabe? Porque a comunidade, ela é de todo mundo aqui, sabe? Não é minha, não. Eu sou só uma pontinha para começar a abrir. E para você que está estudando, é tudo de bom. Então, assim, se você quiser me ajudar nas leituras nos próximos dias, vai ser uma honra te ter aqui, sabe? Porque eu acho que é muito bom a gente que está iniciando os estudos, sabe? Ler, assim, a gente aprende 80 vezes mais, eu acho, Eu também acho, concordo com você. né? Ler e codar, né? Ajuda muito. Isso, e você vê que, por exemplo, assim, eu vou, toda vez eu abro o livro, e eu sempre avo o IntelliJ, sabe? Toda vez eu vou, abro e rodo. Aqui, por exemplo, se você vê aqui, você vai ver que eu já tenho vários programas aqui, tá vendo? Que eu já fui fazendo nas aulas aqui, ó. Então tem o exemplo, um que transforma galões em litros, um que é um help, para saber como que é as linguagens de programação, um que ensina a soma de variáveis lógicas. Então, assim, todas as aulas a gente joga no IntelliJ, que eu acho que é isso, é mão na massa. Para mim também, para absorver o conteúdo, é mão na massa também. Eu acho que eu funciono bastante assim também. Ah, Eu entendo, mas aí na hora de pegar e fazer é que realmente põe em prova. isso. Olha, e você já está estagiando na área, você já está trabalhando, como é que tá? Não estou estagiando ainda, Tá, mas eu quero me organizar para conseguir todo o conhecimento assim necessário, né, para estágio, isso. para quem sabe ano que vem começar a aplicar. Ótimo, ótimo. Ó, aqui no grupo tem umas vagas de estágio babadeira, assim, sabe? Uns negócios bonitos, assim, de trainee, que você já começa ganhando bem, sabe? Então, pensa já É. nisso. Eu acho que tem, sabe assim, por exemplo, a vaga júnior, ela é mais difícil do que essa que você pode entrar, que é de estágio e trainee, sabe? Mas você está certíssimo. Eu acho que o melhor caminho é aprender. E Java é muito bom, porque é uma linguagem orientada a objeto, né? Então, ela vai te dar muita base, assim, para qualquer coisa que você for fazer. Eu peguei recentemente um trabalho que era em Ruby on Rails, né? E eu fiquei, meu Deus! Mas ainda bem que eu sabia Java, porque aí. Eu fiquei, meu Gastou bastante. Ajuda, ajuda. Para que, assim, eu acho que uma coisa que eu quero muito, eu moro aqui em Brasília, então aqui tem muita vaga para o sistema financeiro bancário, né? Tipo no Bacen, Banco do Brasil, né? As vagas são aqui. Então eu quero muito uma vaga dessa. E todas são Java. Todos os sistemas são em Java, sabe? E então é uma linguagem que ainda é uma linguagem sobre segurança, sabe? Então é muito bom você estar aqui aprendendo. E aí vai ser legal porque a Estela ela vai fazer nos próximos encontros, ela vai fazer uma outra enquete, querendo saber quais as áreas de Java você quer seguir. Sistemas embarcados, automação, é, sistemas bancários, né? Que é igual a Estela trabalha, sistema financeiro nacional. E aí a gente vai começar a ter contato com os projetos em Java e ver como que é o trabalho mesmo, né? O mão na massa, que eu acho que é tudo a ver para você, né, Dara? Entendi isso, sim. É, é isso, tô aí lutando. Tem Isso. algumas coisas que é complicadinho de entender, mas aí a gente vai tentando. E é interessante também o que você trouxe aí, né? Que, tipo assim, que vai ser tratado de várias formas, desde os embarcados até o sistema bancário, né? Para a gente escolher mais ou menos o que É, que a gente quer mexer. Isso é bem interessante, que não se trata somente da linguagem em si, né? Tem um a mais.
é bom a gente saber como que usa, né? Até porque aí na hora que for, até chegando lá, né, no seu caso como estágio, ou até numa entrevista de emprego, né, a gente não fica, não faz aquela cara de pânico, né? Não congela igual o Chaves, né? "Ah, que isso?" né? Age com mais naturalidade, né? Ah, claro, sim, sei mais ou menos do que se trata, né? Então é isso. Dara, vou te puxar para você ler Java comigo, viu? Bem, tem que ver os horários certinho, porque apesar de eu não trabalhar na área, né? Eu tenho um trabalho formal e tal, mas a gente Claro, pode se organizar. claro, não, lógico, entendo. É assim, é o que você puder e se você quiser, porque eu adoro trazer gente para essa comunidade, então parece aquela testemunha de Jeová batendo na porta. Você quer ouvir a palavra do Java hoje? Por favor, você quer bater na porta dos outros lendo Java comigo? Estou a palavra. Ah, mas é isso, estamos aqui para contar piada, né, Lana? Para falar besteira com a gente mesmo. E é isso, meninas. Lana, quer falar alguma coisa? Vi seu microfone aí, achei que você ia conseguir falar. Não, Lana, é só a sua vontade de falar, mas o áudio mesmo não saiu, não. Ouvi, eu consegui ouvir ela. Tá bem baixo, mas eu ouvi. Meu Deus, só eu que não? Vê se ela tá mutada de repente. Volume do usuário tá no máximo. Oh, meu Deus, Lana, sua voz precisa estar aqui com. Ah, eu vi alguma coisa. Fala de novo, Lana. Eu tô ouvindo. Não escuto nada. É um mistério. É um mistério. Dara, traduza o que Lana está falando, por favor. Ela tá perguntando se a gente tá ouvindo. Não. É isso. Apenas. Agora, não, acho que eu. Eu entrei aqui pelo celular. Não sei o que tá acontecendo com o meu Discord. Não, Lana, agora eu tô te Meu ouvindo. Deus. Agora tá vendo, tá? Ô, Lana, você tá joia, menina? Oi? Você tá joia? Ótimo, e você? Tô ótima. Esse sotaque é de Natal. É, Ceará. Ai, gente, eu. Ó, passou pertinho, passou pertinho. É que você não mandou um vice, senão eu já sabia que era Pernambuco. Eu falei, não, acho que é, mas enfim. Menina, e tá chovendo por aí? Eu tô em São Paulo. Ah, acabou. Esse povo que. Olha, eu vou dar uma aproximada, hein? Eu tô aqui no norte, eu sou Tocantins, e aqui tá chovendo assim de vez em quando. Tá indo. Tá indo, né? Ai, Tocantins, quero muito. Eu quero muito. Olha, gente, o meu sonho, Dara, é alugar um 4x4 e subir de Brasília e ir lá pro Jalapão, Tocantins e pá, nunca mais voltar. Vou ver realizar, mulher. Aqui é top demais. Me falta pouco dinheiro, Dara. Pouca coisa. Um pouquinho. Ó um bolinho, ó um bolinho de dinheiro que falta aqui, ó, esse aqui, ó. Mas, Olana, você largou e foi para São Paulo. Tudo bem, eu entendo. Eu nasci no Sudeste e tô subindo. Meu sonho é o contrário. Você subiu e tá descendo. Eu nasci no Sudeste e quero subir. Sem problema nenhum. Vamos trocar. Mas como é que tá você na fila do pão, Lana? Como é que você tá? O que que você tá fazendo agora? Como é que tá a sua vida? Agora eu estou trabalhando com Python, Que beleza. mas eu comecei com Java. Olha, Com Olha Java só. em banco. Então, minha vivência de Java é só bancária. tá vendo? Hum, É Não, para eu não tenho.
Comecei, assim, a estudar outros contextos agora, Sim, mas a vivência que eu tinha era só bancária. sim. É para onde eu quero ir, Lana. E agora com o Python você trabalha fazendo o quê? É automação, Ah, uma RPA, robô, eu acho legal também, também acho. mas eu sinto saudade de Java, sou muito javeira. Javeira, total. Fica aqui ouvindo a É, palavra do fazia, Java, né? fazia um tempão que eu não conseguia entrar nas calls, assim. Eu entro e fico caladinha. Eu não falo muito, não. Hoje que eu resolvi falar. Não comigo, Lana, porque eu cutuco as pessoas, sou mineira, sou aquela pessoa desconfortável, fico cutucando, fala, 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 fala. Ô, Lana, eu fiz um chatbot, que é esse que eu mostrei a xicrinha, essa aqui, ó, que é do meu grupo de computação aplicada. E aí, ele é bem legal. Eu fiz ele em Rasa, no Rasa, e aí eu fiquei trabalhando muitos anos com Python. Agora eu estou trabalhando de novo com Python, mas é mais um NumPy para análise de dados e pipeline, né? Mas tô mirando o sistema bancário aí. Fica rica, né, gente? Porque eu já tenho um gosto de pessoa rica. Eu só não tenho a riqueza compatível. Tem que Agora equilibrar, falta né? do outro lado, né? Detalhes, sabe, meninas? Detalhes, assim, porque eu nasci, gente, eu nasci na zona leste de Belo Horizonte, região periférica, sabe? E eu tenho uns gostos, eu gosto de lamen, gente, eu gosto de lamen, entendeu? Eu preciso ter 3 trabalhos com Java. Nossa, aqui eu gosto bastante também. Aqui em São Paulo tem uns lugares assim que, nossa, é incrível. Incrível, mas aí você E chega lá, a pessoa fala R$ 50 no bom, aí você fala, vou ter que ser o quê? Programadora Java no sistema bancário. Ou esse é um cara. É. E a única chance, meninas, de eu continuar comendo lamen é essa. E é por isso que toda segunda tô aqui firme lendo Java para vocês em busca do meu sonho. Uma coisa, você tá streamando na Twitch ou no YouTube? A gente joga depois no YouTube, mas a gente faz pelo OBS. Mas a gente joga lá no YouTube depois. A gente tá gravando e jogando, porque teve algumas coisas no canal recentemente, mas aí eu demoro um tempinho e logo, logo eu jogo lá do YouTube. Aí você tem um grupo de estudo tipo de Python ou Java? Não entendi. Não, aí esse é porque você pegou o link, você veio lá do geralzão, né? Aí tem o grupo só É. desse livro. Tem o grupo só desse livro aqui do Ah, Olha Java, aí. que é Sabia esse, também não. que é esse aqui. não, sim, mas você falou desse robô que você fez em Python, no caso? Ah, foi. Ah, tá legal. Não, o robô do chatbot foi ano passado. Eu ganhei um Fabim que chama Fábrica de Ideias Inovadoras. Aí eu ganhei uma graninha, ganhei uma equipe e fiz esse chatbot, menina. Você acredita? E aí, Entendi. deixa eu contar a melhor parte do meu CAPS. O que que ele fazia? Então, é um chatbot, é uma conversa como se fosse um WhatsApp, mas eu fiz um Telegram, né? Porque o WhatsApp não dava para pagar. E aí, ele basicamente conversa com você, e ele foi treinado por uma psicóloga, né? Não sou eu, porque vocês já viram um jeito que eu falo, né? Eu não ia ajudar uma pessoa em sofrimento mental, né? De jeito nenhum. E aí ele vê o nível da pessoa, como que a pessoa tá, e dependendo, ele encaminha a pessoa para um CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, aqui do Distrito Federal, que é onde tem psicólogo, né? E aí, Uhum. por exemplo, se é uma pessoa que às vezes tem, por exemplo, algum tipo de adição, né, alcoólatra, aí ele mostra os CAPs que aceitam. Se é uma criança ou adolescente, ele mostra também os centros de apoio que aceita. Se o chatbot percebe que ele é uma pessoa com ideação suicida, aí ele passa para a pessoa aquele CVV, sabe, do comando. Consegue ver. Aham, 188, né? Sim, Que aí sim. ele manda o Sim. número para a pessoa ligar. E também, se ele vê que é uma pessoa que está num nível de emergência, ele encaminha para os hospitais aqui do Distrito Federal.
que atendem, né, pessoas em algum tipo de transtorno mental. E aí, esse projeto, o governo ganhou um prêmio, né? E aí o governo comprou a ideia, já passou para o Comitê de Ética e Pesquisa, que testa, né, com seres humanos. E aí eles devem colocar para utilização no WhatsApp mesmo. Nossa, primeiro, parabéns, viu? Ou, É foda. não sou não, menina, mas assim, foi tão bom fazer isso porque eu fiquei tão surtada na época da faculdade. Eu não sei, Dara, desculpa falar isso. A pessoa está no início da faculdade. Mas assim, eu fiquei tão surtada na faculdade e eu fiz faculdade pública, né? E eu via tantas pessoas do meu lado surtando e desistindo também, que assim, eu não ia trabalhar com outra coisa que não fosse saúde mental, sabe? E aí foi muito legal fazer isso mesmo, assim, porque eu acho que as pessoas acham que a cabeça não faz parte do corpo, sabe? Porque, tipo assim, Sim. se você tá, por exemplo, com uma dor de garganta, você vai num médico, né? Agora, se você tá com um aperto de mente, você não vai no psicólogo, gente, sabe? Aí as pessoas, eu acho interessante que nesse caso a pessoa repensa. Tipo assim, ah, dor no joelho, não, vou logo marcar um ortopedista que eu quero acabar com esse negócio logo e tal. Mas se é um, nossa, eu tô aqui muito ansiosa, tô isso, tô aquilo, Chorando. aí não vai. Não, É doideira, né? não, você acha que assim, consigo, vou beber aqui, vou fumar, vou É. conversar com um amigo. Mas eu acho que assim, tem algumas coisas que ajudam, tipo assim, esporte, sabe? Eu acho que realmente ajuda, assim. Meu irmão era Foi uma maluco das da coisas que na cabeça. pandemia, foi uma das coisas que na pandemia é, eu fiquei presa, assim, digamos, aqui em São Paulo, né? E aí eu Nossa. tive, assim, que me virar, porque eu sou, depois você pesquisa, eu acho que vocês, não sei se vocês já ouviram falar, eu sou de uma praia chamada Canoa Quebrada. É uma vila de pescadores. Meu Deus, E, que delícia, eu e aí, sei. Ah, chocada. eu sou de lá. E aí eu vim aqui para São Paulo, assim, passear, eu vinha a trabalho também, voltava, sempre voltava, né? E Lógico. aí, quando eu vim para cá, fecharam lá tudo, Ah, meu tudo. Deus. E aí, como minha mãe já é idosa, Uhum. já era idosa na época, assim, e ela do grupo de risco, né? E aí Sim, eu fiquei aqui. sim. Daí fiquei sem trabalho também, eu era de outra área. E aí fiquei sem trabalho porque a minha ex-chefe falava assim, não, vamos comigo para Itália. Tava prestes para ir para Itália com ela, porque ela disse que Nossa. não, isso aí não é pandemia não, isso aí não existe. E aí me deu aquele aperto, sabe? Sim. Porque aí foi quando eu comecei mesmo, assim, terapias da semana. Aí depois o dinheiro apertou Nossa, e aí eu mano. comecei a correr. Correr. Menina, Ah, eu correr corria, viu? Eu mesmo. corria. Sim, comecei a correr no meio mesmo da rua. Até conheci quatro vigias, porque eu corria. Mulher de madrugada, 2h30 da manhã, e eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou correr. Aí eu corri de madrugada, até ele falar assim, minha filha, pelo amor de Deus, você já deu 10 voltas nessa praça. Vá dormir, vá fazer outra coisa. Pelo amor de Deus. Por isso que eu sempre falo assim, eu tenho um amigo que ele tava muito relutante, assim, não vou Sim. fazer terapia, não vou fazer não sei o quê. E, e aí eu, pois corra, bote um tênis assim, não pense muito não, sai correndo no meio da rua, Isso. sabe? Pois saia correndo no Ou meio então, da rua. Gente, Ana, vá ao parque assim, vai correndo. que bom que você não ficou calada hoje, porque para mim essa é a dica final, eu acho, da aula de hoje, que é tá com aperto de mente, não tem dinheiro, bote um tênis e corra na Vai rua. correr na rua, é de graça. Adorei essa Aí dica. tem uma expressão, né, no Ceará, eu acho que eu já ouvi em outros lugares, assim, do Nordeste, mas no Ceará a Aham, gente usa muito, que é assim, quando você tá muito tem um problema, assim, sabe, angustiando você, sim. e aí você fala assim, meu Deus, eu tô pra ficar, pra correr doida, nua, na rua, entendeu? Correndo. É uma expressão muito usada. Eu tô pra ficar doida, nua, correndo na rua, assim. Falta E aí eu sempre stamina, hein, falo, mas mana? mentira,
A pessoa é mentira, assim. Mas você sabe que eu já Tanto que minha mãe ouvi isso. brincou comigo. Ela brincou comigo quando eu falei, mãe, comecei a correr na rua, assim, mas não doida assim também, mas não nua. Que é por causa da expressão. Certo? Olha, eu acho que assim, eu já ouvi essa expressão e eu acho que é só o nua que falta mesmo, né, Lana? Que aí é um. Você sabe que é um Aham. nível, né? O dia que você sai nua, você fala, não, aqui eu já passei da casinha. Mas A linha tênue, né? é a linha tênue entre. Sabe, Pode falar. uma coisa que eu trabalho com agora, né, com Uhum. 3 mineiros. E quando o grupo se juntou aqui em São Paulo, Sim. é, eles ficaram brincando comigo assim, Lana, descobre quem são os mineiros aqui. E aí eu acertei Olha, todo mundo. E aí me perguntaram, mas por quê? E aí vem o negócio. Que eu falo assim, porque o mineiro é norte e nordeste. É um negócio muito comum aqui em São Paulo. Que a gente fala que o mineiro, ele é o norte-nortista daqui, do sudeste. Só que, juro. Porque se você chega num canto assim, você vê aquela pessoa, gente boa, e aí ela é é simpática, a mas é um gente. simpático assim, um pouco tímido, mas aí com 5 minutos de conversa, você É, já se sente muita vontade. É mineiro. é. Pode perguntar que é mineiro. É a gente. A gente no início fica meio. A gente fala que a gente é ressabiado, né? Que a gente chega assim, chegando de mansinho. Mas aí acabou. Se entrou na nossa casa. É uma coisa maluca, mas por exemplo, se a pessoa vem na nossa casa, você não conhece a pessoa toma um café com você só. Passa de 8 horas, você fala, dorme aí, menina. É sério, gente. A gente é doido da cabeça. A gente nem conhece a pessoa e fala, dorme aí, moço, tá tarde. Voltar pra casa. Mas a gente é esse tipo de gente que abre a casa. Depois que conhece, é terrível mesmo. Aqui em Brasília eu sofro tanto. Nossa, São Paulo eu já sofri também quando eu trabalhei aí. Mas aqui, porque o povo, você fala bom dia, te ignoram. Te ignoram. Brasília Nossa. é, No prédio, todo mundo se evita. não. Eles não. Você. Tipo assim, e só tem são 2 apartamentos assim por andar. A Aham. minha vizinha não, porque a minha vizinha agora é de onde? BH. Então, ela me viu apertando. Tipo assim, ela me viu apertando no 13. Na hora que ela olhou assim, ela, não acredito, vamos pro mesmo andar? Sou sua vizinha. Ó, pode mandar E aí, pra por isso ela a que eu digo gíria de assim, BH. Vou te ensinar. A gíria de BH que a gente fala assim: BH é quem? Aí o Belo Horizontino responde: BH é nós. Ô, favelada. Mas é sério, todo mundo de BH sabe dessa gíria que é BH é quem? Enfim. Gente, BH é ótimo mesmo. Eu amo a minha cidade. Mas eu imagino que você deve amar Canoa Quebrada também. sim, sim, nossa. Eu tô aqui, né? Mas assim, todo santo dia. Não tem um dia que eu não pense em estar na praia, tomando café, uma caipirinha e uma água de coco, assim. Que era a minha rotina, né? Nossa, que Antes da chato, hein? pandemia. Mas que Era rotina puxada, era complicada. puxada. Puxada. Puxadíssima. Dara, qual que é o nome da sua cidade? Palmas é a capital. Ah, menina, Palmas. Palmas é parecidíssimo com Brasília. Todo mundo me fala. É verdade? Sim, é verdade, é verdade. Ela é toda planejada e tal. Só não é tão grande, né? Mas é bem parecida. Mas assim, a galera, eu tenho uns amigos que foram para Palmas, passaram em concurso e foram para Palmas e não querem voltar. Amam a cidade e não querem voltar, não querem voltar. O meu amigo abriu uma escola de música aí. Enfim, eu não sei o que que tem na água de Palmas, mas parece que é verdade. Que bebe da água e não volta mais. Gente, assim, a única coisa que eu não gosto daqui é o calor, porque aqui é quente, é bastante quente. Mas, É, assim, é uma cidade muito boa. Eu gosto de morar aqui. é. Eu vou chegar aí já já com o meu 4x4, viu, Dara?
Bom, meninas, vocês estão no grupo então do WhatsApp, né? A gente segue por lá. Eu me vou, porque eu vou lavar esse belo cabelo aqui que vocês estão vendo. Ele tá sujo de cloro, porque eu sou uma pessoa que eu nado. Essa, vocês não sabem, eu faço natação. Eu gosto muito, eu gosto muito. Vocês Gosto gostam muito de de nadar nadar? também. Ai, Eu gosto. gente, nadar é tudo de bom pra mim. Eu choro muito em academia, porque eu sou mais gordinha, assim, sabe? Eu tenho uma estrutura física boa, sabe? E a academia, o povo fica olhando pra gente malhando, né? Agora a Fico natação, olhando, né? natação É está verdade. debaixo d'água ali. Aí, ó, bracinho batendo, filho. É bom demais. Então é isso, Aí a meninas. academia é muito monótono também. Não, e aquele povo eu não combino com eles. Não tem nada a ver comigo. Meninas, um beijo pra vocês. Boa semana. Beijo, tchau, tchau. Ótima semana. Espero que a semana de vocês seja Tchau, tchau. maravilhosa, viu? De verdade, coração. E participem. Dara, eu vou ficar na sua cola para você ler Java comigo na próxima, tá bom? Tá bom. Obrigada, Tchau, Lana. tchau. Obrigada, Dara. Boa semana, meninas. Tchau, tchau.